sejam todos bem-vindos. Já passamos aí do meio de agosto, que o mês está voando, mas vamos lá, vamos produzir. Bom, a gente tinha ficado com uma pendência, um teminha de casa, que foi a questão do e-mail, né, de enviar um e-mail corporativo, avisando né, sobre as festas de final de ano. Eu fiquei muito contente, recebi de vários de vocês, né, o teminha pronto, estava muito bom, nível super alto, tudo bem certinho, fiquei bem contente. Que bom que vocês enviaram, acho que sempre é bem importante, né, fazer o tema de casa, e, né, enfim, para que a gente possa realmente evoluir aí no nosso aprendizado. Então, obrigado para quem mandou, parabéns, estava tudo ótimo, tudo certo. Uma coisinha ou outra que eu precisei observar, eu mandei, mas de uma maneira geral foi tudo muito detalhe, assim. Bom, vamos lá, pessoal. Relação a isso, então, boa noite, Guilherme. Boa noite. Boa noite, boa noite. Em relação a isso, a gente encerra aí essa parte da comunicação, né, com esse meiozinho, mas aí eu queria ver com você se, relativo ainda a essa parte de comunicação, tem alguma coisa que vocês queriam comentar um pouco mais, ou perguntar, tirar dúvidas, ou que vocês gostariam que daqui a pouquinho a gente falasse um pouco mais? Como é que está para vocês isso? Tudo tranquilo? Porque essa parte aí do e-mailzinho foi a última coisa, né, que a gente falou ali sobre, né, a questão da escrita, né, enfim, e aí a gente encerra a parte da comunicação. Podemos seguir? Sim, senhor. Legal. Muito bem. Sim. Ótimo. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da organização, né, de documentos comerciais também, para complementar. Então, assim, essa parte é bem importante, tá? Por mais que hoje as empresas trabalhem cada vez mais de maneira virtual, digamos assim, com tudo eletrônico, a gente sempre vai ter papéis, né, na nossa volta. Não sei se algum dia a gente vai chegar ao ponto de nunca mais ter papéis numa mesa, né? Então, ainda é importante que a gente se organize para que esses papéis sejam muito bem gerenciados. Isso tem uma importância muito grande, porque todos os tipos de documentos que as empresas utilizam e precisam, eles têm pesos e importâncias diferentes, mas todos são muito importantes, né? E o auxiliar administrativo, como ele pode trabalhar em qualquer tipo de empresa, de qualquer ramo, em qualquer setor, invariavelmente vai passar por esse profissional muitos documentos, né? Podem ser documentos que sejam documentos né, da empresa, podem ser documentos do setor, né, que sejam compartilhados com outros colegas, podem ser documentos para uso próprio, né, que só ele vai precisar no seu dia a dia, enfim, todos os tipos de documentos, né, de pesos e necessidades e objetivos diferentes. Então, o auxiliar administrativo, assistente administrativo, ele tem que ter, né, bem claro na sua cabeça o quanto esses documentos são importantes e a responsabilidade dele enquanto intermediador, né, desses documentos que vão passar o tempo todo pela sua mão. Documentos não são papéis velhos, né, são papéis que a empresa precisa, né, então eles podem ter importâncias diferentes. Alguns setores acabam tendo uma necessidade maior de arquivos e documentos, né, do que outros, mas todos acabam tendo. Por exemplo, o setor de contabilidade, são documentos que, muitos números, informações fiscais da empresa, o setor financeiro também, onde circula toda a parte de faturamento, informações, né, de valores da empresa, setor jurídico, toda a parte, né, de trabalhista, processual, com informações muito relevantes. Então, todo o setor tem uma peculiaridade em relação aos seus papéis, né, aos seus documentos, e esse profissional que vai atuar nesse setor tem que saber mexer, organizar, né, ter cuidado e saber da importância disso. Importante sempre separar os documentos por categoria, né, encontrar um lugar
bom, lugar de fácil acesso, de fácil manuseio, quando precisa de imediato tem que estar à mão, mas daqui um pouquinho eles vão estar à mão, mas não muito bem organizado, então vai demorar para chegar nesse documento, né? Nem sempre um documento, só porque se tem ele no computador, a gente não precisa do documento físico, então daqui a pouquinho a gente precisa ter as duas coisas, e estando no computador também não adianta estar ali e estar perdido, né, então ele tem que estar bem categorizado. Eu já vi muito computador desorganizado, né, então o pessoal salva, mas não organiza as pastas, tem os documentos duplicados, então também ter e não ter organizado não adianta, né. Só um pouquinho, gente. Só um minuto. Muito bem, seguindo. Computador bagunçado é complicado, porque é a mesma coisa que uma mesa bagunçada, né? Então, a mesma responsabilidade de organização que a gente tem que ter com documentos físicos, mesma coisa serve para computadores, né? Então, não adianta ter e ter bagunçado. Separar por categorias, então, pastas, as gavetinhas, as abas, né, no computador, para cada tipo de documento, ter as pastas e as subpastas bem categorizadas, bem renomeadas, né, para ter fácil acesso. Às vezes, em termos de compartilhamento, as mesmas pessoas do setor utilizam os mesmos documentos, então isso é um pouco ruim, porque eu vou lá, eu mexo, daí tu vem na sequência, mexe, então é importante ter uma organização padrão, que todos utilizem os mesmos métodos, né, ao mexer, né, todos nos mesmos documentos, um acordo também, dar uma conversada com os colegas, porque senão daqui a pouquinho um é muito organizado, mas os outros são bagunçados, e aí se perde, né, um organiza e o outro desorganiza, então também fazer uma conversinha com os coleguinhas para dar tudo certo, né. A parte de departamento pessoal é uma parte super importante, assim, dentro da empresa, que é bem sensível em relação a documentos, tá. Então, assim, documentos de departamento pessoal são todos os documentos admissionais, né, dos funcionários, todos os documentos demissionais, os documentos, os laudos médicos, o atestados, né, de ausência, atestados médicos, o ASO, que é o documento, né, o exame médico admissional, às vezes, né, se a pessoa já saiu, exame médico demissional. Então, assim, são muitos documentos, então é um dos setores mais sensíveis em relação a essa parte de guarda, né, e organização de documentos. Eu tenho um caso muito interessante, mas ao mesmo tempo não interessante, mas foi marcante, de um lugar que eu trabalhei, que eu trabalhava no departamento pessoal, e trabalhava comigo um rapaz, jovem, era o primeiro emprego dele, e ele ficava responsável por toda a parte de arquivamento de funcionários, né? Então, todos esses documentos que eu citei, os funcionários entravam, a empresa era relativamente grande, então sempre tinha admissões, demissões, rotatividade, e a empresa, ela tinha sede aqui em mais 3 estados, se não me engano. Então, o dono da empresa, ele não ficava aqui, ele ficava em Minas Gerais. E ele era, de fato, um homem muito enérgico, muito bravo, e ele ficou sabendo disso, né, porque ele entrou e já todo mundo comentando, o Valnei vai vir, não sei o quê. E realmente, o dono da empresa, ele era bem durão, assim, então, quando ele chegava, ele fazia uma varredura, ele abria a gaveta, era bem enérgico, se precisasse chamar atenção, enfim, tomar devidas providências. E aí, todo mundo comentando, vai vir. Ele tinha um bolo de papéis, juro, assim, bolo grande, que ele foi acumulando de documentos de pessoas que foram sendo admitidas, ele deixava para guardar depois. Ele entrou em pânico quando ele ouviu essa história do que o dono estava vindo, e ele tomou uma decisão muito simples, ele levou todos os documentos para casa, acendeu uma fogueira lá na churrasqueira e botou fogo em todos os documentos admissionais dos últimos pessoais, as últimas pessoas admitidas, né? Então, você imagina o prejuízo que ele deu para a empresa. Eu estava tentando me lembrar, eu não lembro se ele chegou a ser demitido, tá? Mas, assim,
ele perdeu documentos, departamento pessoal, alguma coisa até pode ser recuperada, digamos assim, pode pedir para o funcionário, olha, a gente perdeu a cópia da tua identidade, pode trazer de novo, mas algumas coisas são mais importantes do que isso, né? Não tem como refazer, por exemplo, um exame médico admissional, ele está feito. Então, daqui um pouquinho, dependendo do documento, se tem uma trabalhista depois e a empresa não tem documento para comprovar, enfim, então, complicado, né? Mas naquele momento ele pensou só nele, né? Bom, não posso ser penalizado, então vou botar fogo aqui em tudo e aí meu trabalho está feito. Então, esse é um caso, assim, que eu tenho muito marcante na minha carreira para trazer para vocês, do quanto aquilo ali foi prejudicial para a empresa. Em termos de penalidades, assim, que uma pessoa pode sofrer, a empresa estaria bem livre para dar advertência, da suspensão, demissão por justa causa, em função do prejuízo que ele trouxe para a empresa, né? Então, um documento mal guardado, um documento perdido, ou algum tipo de atitude desse tipo, a empresa também fica no direito de tomar suas devidas providências, né? E o contrário também. Vou dar um exemplo, tá? Existem casos de ações que o empregado moveu porque a empresa perdeu a carteira de trabalho. Então, assim, existe uma lei que uma carteira de trabalho só pode ser retida por 48 horas, né? É uma lei que não necessariamente que ela seja tão rígida, as empresas normalmente não seguem tão a caráter, mas tentam na medida do possível. Por quê? Porque é um documento do profissional, é um documento sensível, que tem todas as informações da carreira dele também, e a empresa perdeu. Isso não é uma empresa, já aconteceu com várias, né? Só que nem todo mundo entra na justiça por esse tipo de coisa, né? Então, quando uma empresa perde documentos dos seus funcionários, também é possível, né, haver algum tipo né, que essa pessoa também possa correr atrás, afinal de contas, é um documento importante. Hoje em dia, nós temos a carteira de trabalho digital, né? Então, tá tudo vindo para dentro do computador, acaba sendo um pouco mais, do celular, aliás, sendo um pouco mais tranquilo para a gente, né, não entrar em desespero. Mas quando uma carteira de trabalho era perdida até então, tem que refazer, dependendo, tem que ir lá no Ministério do Trabalho, né, pegar lá um resumo dos lugares que tu já trabalhou, eles fornecem. Então, mesmo sendo uma coisa recuperável, existe um incômodo, existe um trabalho, tem que correr atrás, né? Então, é complicado, e para ambas as partes também, porque a empresa também tem responsabilidade com a guarda de documentos de terceiros, né? Que mais? Documentos de constituição de empresa, normalmente, não é todo mundo dentro de uma empresa que vai ter a responsabilidade de guardar CNPJ, né, enfim, esses documentos de constituição de empresa. Normalmente, os setores que têm essa necessidade de ter a guarda desses documentos vão ser cópias, né? Mas aí qual que é o cuidado? Mesmo sendo uma cópia, a gente vive aí num mundo muito complicado, né? Porque tudo é clonado. Então, são informações que alguém de má fé tendo acesso pode ser também utilizado para alguma coisa ilegal. Então, mesmo sendo cópias, existe essa preocupação com a divulgação do conteúdo de documentos, né? Hoje a gente tem aí uma lei que já entrou em vigor, que é uma lei, inclusive, bem questionável, não sei se vocês já ouviram falar, que é a Lei de Proteção Geral, né, de Documentos. Basicamente é uma lei que está sendo implantada aí com o intuito de proteger, né, todo tipo de informação de pessoas e de empresas, né. Multas altíssimas, então, as empresas que não se adequarem, né, vão sofrer multas altíssimas. Ainda está bem iniciando essa questão dessa lei, mas a promessa é de que funcione. Não sei se vocês já tiveram aí a oportunidade de entrar em sites, agora vocês notem que todo site que a gente entra aparece lá, aceitar cookies, né? Os cookies, eles são justamente isso, assim, quando a gente autoriza isso, a gente está autorizando, né, a empresa a ter acesso, né, aos nossos dados também. Então, todo o site agora tem essa obrigação de colocar aquele aceite ali, né, porque no momento em que eu autorizo, a empresa não está, eu estou deixando a empresa acessar alguma informação minha naquele momento, né. E aí, assim por diante. Em relação, por exemplo, à minha área, tá, no início, quando ainda estava sendo implantado, falavam que o DP e o RH não ia poder ter um currículo em cima da mesa, né, um currículo com dados, enfim.
Claro que algumas coisas acabaram ficando muito descabidas, assim, né? Como é que eu vou trabalhar, mesmo a gente hoje trabalhando muito digital, como é que eu vou fazer uma seleção, né, ou trabalhar com triagem, recrutamento e seleção, sem em nenhum momento eu ter um currículo na minha mesa, né? Então, assim, às vezes essas leis elas acabam sendo um pouco descabidas também, né? E assim por diante, o setor comercial, né, suma importância, segurança da informação, financeiro, com dados de empresa, enfim, toda e qualquer informação, ela precisa de segurança, sempre precisou, mas agora essa lei, ela está sendo bem rígida em relação a isso. Que mais? Documentos fiscais e de controle, né? Hoje as notas fiscais, elas são todas eletrônicas, né? Então a gente gera aí pelo sistema, pelo computador. Mas antes, vou dar o meu caso, tá? Faz alguns anos que eu comecei a emitir nota fiscal eletrônica, até então era o famoso bloquinho, né? Então a gente emitia notas fiscais por ali. Quando foi migrado, a orientação que eu recebi da minha contadora foi para que eu guardasse todos esses bloquinhos, porque em algum momento poderia acontecer alguma coisa que eu tenha que voltar a provar, né, utilizar aquilo ali para algum tipo de prova, né, enfim, de faturamento, enfim, várias coisas que eu posso precisar em algum dia. Então, eles estão bem guardadinhos, né, porque estão nesses dois momentos, o como era e o que é agora, né, então eu não posso simplesmente descartar, ir lá e colocar todos os blocos de notas desses anos todos anteriores às notas fiscais eletrônicas. Então, pode ser que eu precise a qualquer momento. Alguns documentos, eles têm prazo, né, inclusive na nossa vida pessoal, sempre se orientou para que a gente guardasse contas de água, luz, telefones por no mínimo 5 anos, né? Depois de 5 anos é que se colocava fora. De um tempo para cá, ninguém mais está guardando, porque quando tu precisa desse, digamos assim, desse relatório de pagamentos de um tipo de conta, tu vai lá na CE, enfim, onde quer que seja, e eles te fornecem, né? Eles te fornecem como se fosse um relatório, então não precisa guardar toda aquela papelada, porque quando a gente guardava, nossa, juntava muito documento, daí tem a água, tem a luz, tem o telefone, tem não sei o quê, e tinha que guardar de 5 anos, então era um monte de papel dentro de casa ocupando espaço, ainda bem que não precisa mais, né. Bom, e aí hoje a gente tem a possibilidade de guardar tudo ou quase tudo de forma eletrônica também, escaneado, na nuvem. Só que, claro, é que nem eu estava falando, não adianta a gente ter essa possibilidade e aí ser mal feito, né? Então tem que ser bem feito. A nuvem hoje ela é importante, porque se deu pau no computador, aconteceu qualquer coisa, tá lá, não perdeu, né? Então sempre salvar na nuvem, salvar de forma organizada. As empresas grandes, elas mesmas já têm sistemas, né? Que tudo tem backup, né, o funcionário trabalha com sistemas, mas às vezes a empresa menor, ela não tem isso, então às vezes o próprio profissional que tem que buscar, né, se organizar, enfim, usar essas nuvens gratuitas, porque a empresa em si, ela não criou nenhum sistema, nenhum padrão, né. Então a nuvem é uma solução, a gente usa para a vida da gente, né, guardar as fotinhos, enfim, e a mesma coisa vai servir para a empresa. Organizar os documentos, tecnologia, nuvem. Basicamente, pessoal, até aqui, tá tudo certo? Alguém tem algum case aí parecido com o meu para contar? Alguém já teve dificuldade, já sofreu alguma coisa nesse sentido aí de dificuldade em trabalhar com documentos, ou aconteceu alguma tragédia, ou foi penalizado por alguma coisa, viu alguma coisa acontecer em alguma empresa que já trabalhou? Não? Ok. Consequências, então, na falha de gestão de documentos, tá? Aí, como eu falei, vazamento de informações sigilosas, que pode ter um retorno bem significativo para a empresa. Com a lei agora, né, da proteção geral de dados, tem que tomar cuidado, ações podem acontecer em função disso, né? Um profissional que acaba vazando informações pode ter a sua vida profissional arrasada, porque dependendo do que ele fizer, sendo de má fé ou apenas descuido, pode ter consequências bem desgastantes, né, para a vida profissional dele, né, quando a gente tem aí uma justa causa, por exemplo, é uma coisa que mancha o nome do profissional, né, então ações, né, da empresa contra o profissional é uma coisa que ninguém quer, ninguém espera, prejudica a carreira.
perder documentos importantes, né, pode penalizar a empresa pode sofrer algum tipo de dano, cobrança, multa, isso pode ser repassado ao profissional, né? Então daqui a pouquinho o setor contábil mesmo, se o profissional perde um documento, a empresa tem que refazer, ou documento, né, quando é contabilidade externa, documento do cliente, pode ser penalizada, a empresa repassa uma multa, né, enfim, repassa adiante, o próprio profissional tem que pagar por esse prejuízo. E quais são, então, os benefícios, tá, dessa gestão eficiente de documentos? Primeiro, economia de tempo e dinheiro, né, quando a pessoa está organizada, os documentos estão à mão, né, otimiza os processos, a gente não perde tempo, precisou de alguma coisa, está na mão, então o famoso tempo é dinheiro. Não tem retrabalho, agiliza o processo, tu acaba sobrando tempo para fazer as coisas mais importantes, não se perde naquele monte de papel, naquele monte de arquivo. Então, assim, tem gente que também não tira um tempo para organizar, às vezes aquelas mesas cheias de coisas, computadores com tudo duplicado, não para fazer aquela limpeza nos e-mails, limpeza nas pastinhas, colocar um pouco de coisa fora, liberar espaço. Então, às vezes a pessoa também, a gente não se dá muito tempo para organizar essas coisas, e é importante parar, né? Então, a produtividade aumenta bastante quando a gente tem tudo mais organizado. Facilita auditorias, né? Não sei se alguém já teve, já presenciou algum tipo de auditoria, mas, assim, eu já participei de algumas, eu já recebi algumas visitas, tá? E o pessoal que às vezes faz as auditorias, eles não são muito simpáticos, digamos assim. Então, eles dão um tempo, falam, estou chegando aqui, vocês têm 5 minutos para me trazer a pessoa responsável até aqui, e vocês têm não sei quanto tempo para me apresentar tais e tais documentos. Então, isso tudo passível de multas, né? E aí sai a gente a correr, todo mundo descabelado, porque eles não são muito simpáticos, digamos assim. A gente até entende que eles têm, enfim, uma agenda, né, que eles estão cumprindo o papel deles, mas eles metem um terrorzinho, assim, às vezes, os auditores, né? Então, quando a empresa está com tudo organizado, está com tudo separado, é tranquilo. Agora, tu imagina um auditor, né, ali botando uma pressão, te dando tempo para encontrar X documentos e a pessoa tem que sair na empresa correndo e quando a gente está mais apavorado, pior é, né? Então, tendo os documentos organizados, todos à mão, fica mais fácil de satisfazer as demandas de possíveis auditores não satisfeitos, digamos assim. Às vezes eles aparecem que estão até de mau humor. Aumenta o nível de segurança da informação, né, que é mais ou menos o que a gente já falou ali, porque tem tantas formas de hackear, a gente viu aí tantas empresas grandes sendo hackeadas, tendo documentos copiados, né, sistemas invadidos, às vezes até banco, que eram para ser as instituições mais confiáveis, também acabam sendo invadidos. Então, assim, a responsabilidade da empresa com as suas informações e com a informação dos seus clientes cada vez tem que estar mais bem protegido. Por isso que os nossos profissionais aí de TI, de segurança da informação, estão ganhando muito bem. Aliás, se eu puder dar dica de algum tipo de formação aí diária para trabalho, eu indicaria segurança da informação, programação, enfim, todo e qualquer tipo de profissão ligada à área de tecnologia e que cada vez vai estar mais em ascensão, cada vez mais vai ser, né, mais procurada. Eu sei que vocês estão aqui hoje porque querem ser assistentes administrativos e trabalhar nessa área, mas se algum dia mudarem de ideia, né, repensem essas questões, porque eu tenho vaga ali para programador que eu não consigo fechar, né, os programadores, eles estão escolhendo salário, digamos assim, porque tem pouca gente qualificada boa, né, e toda empresa precisa. Então, é uma área de tecnologia muito, muito buscada e cada vez mais. Muito se fala que a máquina vai assumir o lugar do ser humano, né? Não é exatamente isso. Eu entendo que vai ser uma mudança de posicionamento. Vamos supor, vão eliminar os cobradores porque está tendo a maquininha ali de cobrar direto, não vai precisar mais ter cobrador. Ok. Mas, ao mesmo tempo, lá na indústria, né, na indústria que está produzindo o negócio ali para cobrar sozinho, eles aumentaram quadros, ou criaram novas empresas, enfim. Então, lá aumentou as vagas. Vai ser, na verdade, uma mudança de vagas de acordo com a necessidade, né? E não extinção de alguns cargos para abrirem outros cargos. Então, os profissionais, conforme forem vendo que
que a sua profissão pode estar a perigo, enfim, que não tem uma continuidade, já começar a verificar isso e, né, começar a tentar migrar para alguma outra área, alguma profissão que possa ser mais promissora. Tem muita coisa aí que se fala que vai terminar, né? Arquitetura, o pessoal já está comentando que pode ser uma profissão que daqui a 5, 10 anos quase não vai existir, justamente porque tem muito programa já acontecendo e onde a gente entra ali, a gente mesmo programa alguém, né? Então, assim, aquela questão do riscar, né, fazer a coisa do início ao fim, cada vez está mais, vai estar mais em desuso. Advogados também estão com os dias contados aí para os próximos 10 anos, porque existem já sistemas com jurisprudência. Então, assim, eu entro com uma ação, alguém me atende online e já fica com aquela ação padrão ali, jurisprudência, porque para eu entrar com uma ação hoje, eu não preciso ser atendida necessariamente por um advogado de Porto Alegre. Então, eu posso pegar e ser atendida por um cara lá de São Paulo, advogado de São Paulo. Então, essa questão agora que a gente está do home office, enfim, de tudo poder ser feito, né, de forma virtual, ele limitou bastante, né, e acabou rompendo aí essas questões de deslocamento. Então, com o tempo, os advogados, eles vão ter cada vez, sempre vão existir, mas em número menor, né, porque essa questão da orientação jurídica pelo computador, ela vai ser mais rápida e vai acontecer em função da jurisprudência. Então, os casos de ações trabalhistas, né, no formato que a gente tem hoje, vão ser nos casos de coisas mais graves, né, que envolvam, enfim, mas, por exemplo, trabalhista, alguma ação civil, né, de pouco mérito, digamos assim, isso tudo vai ser cada vez mais rápido e mais online, e aí, claro, que cada vez menos vão ter necessidade de muitos profissionais atuando nisso. Gente, fechamos aqui a nossa primeira etapa, e o sistema já está pedindo para a gente ir para o outro link, tá? Eu vou finalizar aqui e a gente já vai lá para o outro. Coloquei no grupo, tá? No teu trabalho, assim, o que tu precisa, a empresa tem algum tipo de diretriz, tu tem tudo que tu precisa para ter uma organização e uma guarda de documentação ok? Conta para nós aí. Sim, lá é bem organizadinho, a gente guarda tudo em arquivos, né, a gente arquiva os documentos, mas ainda não é aqueles arquivos no computador, sabe, é as pastinhas que tu vai arquivando as documentação, né. Eu trabalho na Câmara de Vereadores, aí é ofícios, a gente trabalha com toda a documentação que entra, a gente assina e tem que dar baixa, mas em vez de dar baixa no computador, a gente arquiva nas pastas. E é digitalizado alguma coisa ou não? Sim, alguns documentos são digitalizados, aí é salvo no computador. Entendi. Mas eles não têm um sistema, eles também não trabalham com nuvem. Se estragar computador... Sim. A gente está trabalhando com o Gov, né? Daí é a nuvem direto do Gov. Ah, tá. Okay. Fiquei meio preocupada agora de achar que alguma coisa do governo não trabalhava com nada de nuvem. Não. Alguns documentos sim, né? Na nuvem, mas outros não. E esses que não, qual a importância deles? Que tipo de documento não é salvo? É documentos assim, comunicado interno, entendeu? Comunicados assim que é coisas para ser resolvidas ali no dia, não precisa ser salvo. Tipo, se perder, não tem nenhum ônus, assim. Isso. Entendi. Tá bem. Mais alguém está trabalhando, pessoal, queira contar aí como é que é essa questão da guarda e organização de documentos na sua empresa? Ou já trabalhou em alguma empresa, quer contar como é que era? Não? Ok. Gente, deixa eu falar para vocês, tá? A gente vai entrar numa próxima etapa aqui, que é bem importante, tá?
que é a aula onde a gente vai falar aí da parte da influência da tecnologia, do que um assistente administrativo pode precisar no seu dia a dia, que envolva, né, essa parte de tecnologia. Então, assim, a gente vai falar um pouco de Excel, PowerPoint, Word, essas ferramentas que normalmente, né, os profissionais administrativos usam bastante. Para que a gente não fique chovendo muito no molhado, que eu possa trazer uma aula para vocês que fique bem de acordo assim, com o nível de entendimento de vocês, o que vocês sabem, né, dessas ferramentas do pacote Office, quem que já trabalha, qual a profundidade que vocês querem que a gente converse sobre isso? Júlia, tu trabalha com que tipo de software lá na tua empresa? Software? O que tu usa assim na tua rotina? Word, Excel? O Word e o Excel, os dois. Uhum, tá. Mais algum ou basicamente a tua rotina é com esses dois? É só esses dois. Tá. E tu te sente segura quando tu precisa usar? Tu sabe legal? Não, tem algumas coisas que eu não sei, daí eu peço ajuda, né, para quem entende um pouquinho melhor. Tá, é isso que eu estava perguntando para todos vocês, para entender, assim, como que eu trago esse material para vocês, entendeu? Para também não trazer alguma coisa muito aprofundada e, ao mesmo tempo, também não trazer alguma coisa que vocês já sabem, né, já dominam, uma parte bem beabá, assim, para também a gente não perder muito tempo. Mas, se ninguém mais tem nada a se manifestar, eu vou fazer um material mediano, assim, para a gente poder conversar melhor. Porque o que acontece, tá? Um assistente administrativo, ele pode precisar de vários tipos de utilidade, no Word, no Excel, PowerPoint também. Daqui um pouquinho a empresa vai fazer uma reunião, uma apresentação, enfim, algum evento, vai pedir para que esse assistente faça uma apresentação em Excel, aliás, desculpa, em PowerPoint. As pessoas às vezes não sabem fazer apresentações atrativas. O Excel ele pode ser usado para uma planilha simples de controle, às vezes só para, né, para colocar ali nomes, vamos supor, quanto pode ser utilizado para o Excel, ele pode ser praticamente um programa, né, então toda a parte de números, cálculos avançados. O Word a gente usa bem o básico do Word, mas ele tem muitos recursos, a gente não usa, acho que nem metade dos recursos que o Word nos propicia, né? Então, é mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês. Por que eu estou perguntando, tá? A gente teria aí mais alguns minutos de aula, mas hoje eu preciso encerrar um pouquinho mais cedo, tá, pessoal? Então, essa nossa parte aí dos programas vai ficar para a aula que vem. Sobre hoje, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer incluir alguma coisa? E sobre a aula que vem, o que vocês querem que eu traga, além do que eu já falei que vou trazer? Para mim foi tranquilo. Se a senhora trazer um pouco, explicando ali a parte do Excel, eu tenho um pouco de dificuldade ali. No caso ali, agora eu aprendi um pouco sobre montar uma planilha, né? Ou as linhas e colunas ali, essa parte básica, sim, mas é bom, né? Saber um pouquinho mais. Uhum. Legal. Tá bem. Então, é disso que a gente vai tratar na aula que vem, tá, pessoal? Tá. Ok, não, vamos. Eu acho que o Excel hoje, né, é o que as empresas mais utilizam, porque é para tudo, né, um controle, ele também, assim, o Excel eu vou trazer para vocês, mas eu também não tenho Excel avançado, porque o avançado, ele é avançado mesmo, né, o Excel, uma planilha, é uma ferramenta que pode fazer, nossa, fazer chover, assim, mas eu uso ali também meio que o basicão, né, essa parte de cálculos, por exemplo, para mim não tem muita utilidade, eu uso mais a parte para controles, listagens, né, então essa parte avançada eu vou trazer mais na teoria aqui para vocês, tá, justamente porque são muitos recursos, mas o que eu puder trazer, assim, de mais usabilidade para quem trabalha na parte de escritório, aí eu vou trazer porque realmente, assim, e aí depois, né, porque vai ser superficial também, aqui é uma passada, né, é interessante pegar qualquer hora dessa e fazer um cursinho, investir um pouco nisso, né,
Agora já passou um pouco, mas antes, há um tempo atrás, quando não era tão utilizado, a gente perguntava em entrevista, né? Sabe Excel, né? Qual que é o teu nível básico, intermediário, avançado? E o problema é que, às vezes, na entrevista, o profissional nesse desejo de conquistar a vaga acaba dizendo que sim, não, meu Excel tranquilo, já utilizava, é intermediário. Só que daí depois chega lá na hora de sentar na cadeira e executar, não sabe, né? Então, ou na entrevista tem que ser sincero, né, e dizer a verdade, ou realmente tem que estar preparado, porque toda e qualquer empresa utiliza Excel para algum objetivo específico, né? Então, quando não domina, tem que correr atrás. Tem bastante coisa, eu falo isso de tudo, assim, porque realmente é verdade, tem muito curso online, tem muita dica, né? Então, hoje a gente tem acesso a quase tudo aí quando dá um Google, né? Então, nem tudo é necessário a gente ter investimento financeiro para conseguir se qualificar. Eu posso, inclusive, tentar buscar, tá? Algum tipo de link que eu saiba, que eu conheça de cursos gratuitos. Eu acho que eu já sei onde tem alguma coisa, eu vou buscar trazer para vocês, tá? Na aula que vem. Certo, pessoal? Então, hoje, assim, eu vou ficar devendo aí para vocês mais um tempinho de aula, tá? Estou com um compromisso pessoal aí, mas a gente recupera, tá? Então, aula que vem a gente parte para essa parte. Certo? Tá. Nada a declarar, então, ninguém quer falar mais nada. Dei a presença para vocês aqui, tá? Dei a presença para vocês nessa segunda parte. Agradeço, então, a participação, a gente retoma na terça que vem. E depois a gente vai, terça que vem, a nossa próxima aula, e depois aí entra a próxima prof, tá? Que é a prof. Franciele, ela vai entrar com a parte de exatas aí com vocês, que é matemática 1, matemática 2, entrou números, a pessoa de gestão de pessoas está saindo, né? Porque daí não é a minha, meu negócio não é números, meu negócio é pessoas, é administração. E aí vocês, então, vão ter 2 aulas com a Franci, mas a gente ainda tem dia 23. Certo, pessoal? Certo? Certo, senhora. Ai, que bom. Tranquilo. Certo, senhora. Obrigada. Certo. Obrigada, boa noite para vocês. Uhum.